Então, ideia de quadro novo aqui é o chamado Pergunte ao Sardinha, né? Funciona de maneira muito simples. Eu criei um tópico na comunidade e vocês vão fazer perguntas e eu vou simplesmente responder as perguntas que vocês mais fizeram ali. Lembrando sempre que as respostas aqui têm um caráter seriamente duvidoso, né? Porque a minha opinião é a minha opinião pessoal, não sexual, eu ia falar sexual aqui, a respeito de qualquer assunto, né? E eu vou responder para vocês aqui com a máxima sinceridade que Deus nos concedeu e espero que vocês gostem. A ideia é a gente manter um contato um pouco mais próximo, né? Com menos firula, igual eu faço com a galera lá no Instagram. Então, @RaulSena, se você quiser seguir, pode mandar sua pergunta por lá também, eu sempre respondo, mas aqui eu acho que a gente precisa desse contato um pouco mais próximo, porque tem muitas perguntas muito boas aqui que podem agregar bastante para esse debate. Mas a gente não tem nenhum compromisso, né, com agregar. Esse daqui é realmente um compromisso de responder vocês, que é a nossa comunidade aqui dos Sardinhas, né? A gente tem uma comunicação muito indireta, a gente precisa de um pouco mais de relação aqui. Eu vou ler o autor da pergunta e a pergunta que ele fez. Se a pergunta for ruim, vocês xingam o autor. Se a resposta for ruim, vocês não xingam ninguém. Brincadeira, pode me xingar também. Então, o Biratan Browski perguntou assim: como a geração de energia elétrica residencial afetará as empresas do setor elétrico no futuro? Existe um grande debate em torno disso, né? Hoje, cada vez mais pessoas estão comprando as suas próprias placas elétricas ali, instalando essas placas nos telhados da própria casa e com isso ali a pessoa consegue gerar uma quantidade de energia. Hoje, essa energia, inclusive, pode voltar para a rede ali, aquele excedente, e você recebe um desconto na conta, o que faz com que muitas pessoas praticamente não paguem conta de energia. É o meu caso, a casa que eu moro tem ali um sistema integrado de energia elétrica e a gente acaba não pagando, apesar de não ter uma armazenagem. Quando acaba a energia, acaba na sua casa de toda forma. Mas no futuro, a tendência é que a gente veja cada vez mais pessoas, né, trabalhando com a própria geração e armazenamento da própria energia elétrica. Uma coisa que muitos de vocês não sabem, né, e que eu também não sabia antes de pesquisar mais sobre esse assunto, é que na verdade os grandes consumidores dessa energia, da energia gerada hoje no mundo, são as grandes indústrias, não é tanto a energia residencial. Então, ainda que boa parte da energia residencial fosse substituída, e eu acredito que esse é um processo que vai levar muitos e muitos anos ainda, a gente ainda estaria falando de realmente da maior parte das receitas, né, dessas empresas vindo ainda da geração de energia para as indústrias e tudo. Então, não acredito que isso vai impactar fortemente. Além do mais, a tendência é que quanto mais dependente do setor elétrico o ser humano se torne, e hoje a gente tem agora aviões elétricos, a gente tem carros elétricos, um monte de coisa, a tendência é uma demanda ainda maior por energia e não uma demanda menor por energia. Gerar essa quantidade de energia para essas máquinas com estrutura simples ali não é muito eficiente. Você pode se perguntar, Raul, mas todas as empresas não vão começar a gerar a própria energia elétrica? Isso de forma alguma aconteceria, né? Não pelo menos no mundo visível hoje. Imagine as empresas deixando as operações delas de lado para começar a se inteirar ali de assuntos como energia, sendo que isso hoje não toma a linha de custo principal das empresas. Então não faz sentido hoje esse nível de economia. Acho que a gente está passando muito mais por uma automação, robotização que deve aumentar o consumo de energia do que a diminuição desse consumo de energia, e a gente deve ter empresas cada vez mais competitivas nesse setor, o que interessa muito para a gente na diminuição do custo do produto final. Então, não tenho preocupações com essa coisa de como vai afetar o setor elétrico, né? O setor elétrico é extremamente perene e qualquer coisa também. A gente tem as grandes empresas da indústria hoje já estão investindo em fontes de energia diferentes, né? A geração de energia diferente e tudo mais. Então, fica aí a minha resposta. O DR Kalk, né? Ele perguntou: como deixar os nossos investimentos mais seguros online, já que controlamos por PC, celular, etc. Você usa antivírus, VPN ou outro tipo de dispositivo para ter mais segurança? Quando a gente fala de investimentos via corretora, né, a gente está falando ali de um investimento que só pode sacar para sua conta ou enviar para uma conta no seu nome. Então ali fica, hoje existem algumas vulnerabilidades, não vou explicar aqui porque isso exporia a gente a mais pessoas conhecendo essas vulnerabilidades. Eu, como tenho uma plataforma de investimento própria, eu entendo os riscos que existem nisso, a gente conhece alguns riscos que não são públicos hoje, mas a gente conhece alguns riscos, só que é praticamente impossível, praticamente, é raro que isso aconteça no mundo de hoje. Então existem alguns golpes, mas coisa muito rara, coisa muito pontual. Eu controlo pelo meu celular mesmo, controlo pelo computador,
computador mesmo, não utilizo VPN, antivírus ou qualquer outro dispositivo de segurança, e nunca tive problema. Então hoje não tenho isso. Eu acho que adicionar uma camada a mais, um VPN ou alguma coisa, dependendo das fontes que você vai pegar isso, poderia diminuir a sua segurança e não aumentar, né? O que eu recomendo para vocês, autenticação de 2 fatores, token, né? E tomar cuidado de não informar publicamente onde você tem as corretoras, essas coisas todas. A maior parte do roubo de dados vem de engenharia social, no geral não é de hacking, como a maioria das pessoas pensam, né? O grande truque que acontece é a pessoa roubar seus dados de WhatsApp, é a pessoa te mandar uma mensagem fingindo que é a empresa ou ligando para você fingindo que é a empresa e você passar seus dados. Então, não atender o telefone e não responder mensagens desconhecidas resolve 99,9% de todos os seus problemas de segurança. Simplesmente se você não responder gente que você não conhece, você está seguro, tá? Lembre-se disso. Se você acha que você é malandrão, esquece, as pessoas vão conseguir te passar para trás. Aqui a gente vem o Rogério R, né? Raul, não dá para diversificar bem tendo todos os investimentos em uma corretora só. Constatação. Sendo assim, como você controla os seus investimentos de uma maneira consolidada? Alguma plataforma web testada e aprovado? Muito obrigado. Primeiro, nacionalmente, você tem uma plataforma só, né? A maioria de vocês aqui são usuários da ISA, que é a plataforma que eu criei, grande parte aqui do pessoal do canal, e tem gente que utiliza outras corretoras aí ainda. Eu sempre recomendo para vocês abrirem e compararem as taxas ali e tal. A gente de renda fixa, pô, é genial, né? O que a gente tem ali oferecido de taxas e tal. Recomendo que vocês conheçam mesmo. Eu não sou aquele cara que fala, só usa a minha e pronto. Não, vai lá, abre as duas, compara. A gente tem oferecido uma coisa atrativa. Mas, do ponto de vista nacional, então, eu acredito que sim, você deva manter uma só. Não vejo por que você faria 30 corretoras. Qual a necessidade? As ações são as mesmas, os fundos imobiliários são os mesmos. O que muda é a renda fixa. Escolhe a melhor ali e concentra, né? Não faz sentido isso aí não que você está falando. Mas, de maneira internacional, eu concordo, que aí você vai ter 2 plataformas, né? Você vai ter a sua nacional, a sua internacional, e muitas vezes você pode ter um exchange ali para você negociar e mandar para sua carteira. Onde você consolida isso tudo? Cara, tô cansado de mostrar para vocês aqui, eu utilizo o sistema que é o Gorilla, né? E eu tenho tentado, a gente vai ter uma outra plataforma, a ISA, que hoje é a minha plataforma, vai se tornar uma outra, eu tenho tentado criar uma plataforma onde tudo isso esteja integrado. Então eu tenho tentado criar um lugar só para onde você pode investir tudo isso. Ainda não está pronto, mas quem sabe rola, então no futuro eu também quero resolver esse problema. Eu uso o Gorilla para fazer a consolidação e no futuro eu quero resolver esse problema também. Ou aquela boa e velha planilhinha também resolve o seu problema. Aqui o Leonardo Rich perguntou, você investe em startups? Se sim, como, né? Cara, eu invisto numa gama muito grande de investimentos alternativos, eu utilizo algumas plataformas para isso, outro dia posso fazer um vídeo se for o caso, é perigoso, tá? Esse tipo de investimento alternativo, tanto em startup ali, quanto em realmente precatórios, ou em imóvel de leilão, você consegue comprar cotas de gente que faz isso, ou de construção de imóveis mesmo, ou tem até de gado para engorda hoje, um monte de outras coisas. Eu invisto sim em startups por meio de plataformas hoje que fazem esses crowdfundings delas ali, você faz uma análise daquele prospecto e vê se faz sentido. Eu posso trazer para vocês isso aqui, mas esse sim como, né? Para um vídeo de pergunta e resposta, gente, infelizmente eu não consigo desenvolver tudo isso aqui. Eu invisto sim, a gente passa por uma análise delas, faz uma leitura profunda ali e a gente faz uma aposta. Tem muitas do setor financeiro que eu mesmo avalio, eu mesmo coloco meu dinheiro direto e tem algumas que buscam captação em diversas plataformas hoje que existem aí as massas, tá? Existe CapTable, StartUp e outra coisa. Não façam esses investimentos diretamente antes de estudar bastante sobre isso e aprender, tá? Por isso que a gente precisa se aprofundar, se for do interesse de vocês, eu posso me aprofundar nisso. O Edivânio dos Santos, né, ele perguntou 10 ações que você apostaria para alavancar os rendimentos para médio prazo. Então, primeira coisa, eu não faço investimento de médio prazo, é importantíssimo, e eu não faço aposta, cara. Então, são uma pergunta aqui que eu fiquei chocado com a quantidade de like. Eu não faço aposta, não trabalho com nenhum tipo de aposta e não trabalho com investimento que não seja para longo prazo. Então, as ações que eu acredito são as que estão realmente na reta lá, e são as ações que eu acredito para a vida. Se você estiver falando de médio prazo, vai investir em renda fixa, vai ali, compra realmente um CDB, um LCI, um LCA. Renda variável não tem valor, não tem hora, não tem médio prazo, não tem absolutamente nada disso. Só existe longo prazo. Raul, eu quero investir em ações, quero tirar no que vem. Não invista em ações. É a única dica que eu te dou, tá? Não façam isso. Então você poderia falar da história de como começou a investir, se já quebrou a cara nos investimentos, foi um processo longo de aprendizado. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, né? Tem até a história das minhas burrices aqui, mas eu comecei a investir lá com 19 anos, movido ali exclusivamente por um anúncio na Infomoney ali, de uma casa de análise, né, que
piscava assim, a casa de análise bem filha da puta, que piscava ali e me prometeu que eu deveria investir em Banco do Brasil, em Eletropaulo, porque a energia do Brasil nunca ia acabar e o Banco do Brasil era o primeiro banco do Brasil. Eu coloquei ali o meu dinheiro e sim, tomei um ferro lamentável, perdi muito dinheiro. Logo depois ali começou o apagão, começou aquelas revoluções contra Dilma e, cara, que dor no coração, né? Então, nesse momento ali, foi a hora que eu aprendi. Tem essa história contada, por isso que eu tô só fazendo lá rapidinho aqui. E ali eu prometi que eu nunca mais ia entrar em investimento na Bolsa de Valores. Pra você ver o tanto que promessa minha tem valor, aqui estou eu. Mas depois daquilo ali, eu já tinha comprado 2 livros. Eu sempre fui um grande estudioso, cara. Eu nunca fui bom de colégio, mas sempre fui um estudioso. Eu amo pesquisar, amo estudar, sou muito curioso, né? Eu tenho até um site de curiosidades. Então, naquele momento ali, eu comecei a ler esses 2 livros, né? O Investidor Inteligente e Ações Comuns, Lucros Extraordinários, Philip Fisher, eu não canso de recomendar para vocês aqui. E quando eu comecei a ler as primeiras páginas do Investidor Inteligente, eu entendi a merda que eu tinha feito e dali por diante foi a única vez que eu quebrei a cara, dali por diante foi só investimento e aí só vendi ações uma vez na época de me casar ali, foi a época que eu vendi ações sem pensar muito, que era porque eu precisava do dinheiro mesmo e fora isso me tornei um investidor. Então quebrei muito, foi um processo longo de aprendizado, estou aprendendo todos os dias. Aquele que acha que sabe de tudo morre sem saber de nada, né? A gente tem grandes exemplos, grandes pessoas que são estudiosas, então estudo todos os dias ainda estou em processo de aprendizado. Isso aqui que eu faço com vocês é passar aquele conhecimento que eu adquiri nesses anos todos, eu venho aqui e passo para vocês de maneira simples e nunca deixo de estudar. Vocês podem ver que eu vou trazendo mais referências, eu aceito mudar de ideia, eu aceito estar errado, não sei se vocês repararam, tem vezes que eu falo uma coisa, falo, olha, isso é o que eu acredito, né? E é o que eu acredito, não é o que eu sei, é o que eu acredito, então eu posso mudar de ideia e tem coisa que eu já sei. Por exemplo, eu sei que day trade não funciona, eu sei esse tipo de coisa e tem coisa que eu ainda acredito, tá? Então, aos poucos, eu acredito em criptomoedas, eu gosto de criptomoedas, não significa que eu sei que é bom ou tal, entendeu? É um processo de aprendizado que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Quem fala que sabe de tudo é mentiroso, então ainda estou no processo de aprendizado. O Elísio Osmar, né, tá investindo aí 250 por mês, eu não sei se é dólares, que ele colocou só o S, eu vou considerar reais para não ser escroto. E eu investindo certo daqui em anos, vou ter um patrimônio de quanto mais ou menos? Primeira coisa, é muito difícil precisar isso, né? No Brasil a gente trabalha sempre com 11% ao ano, abaixo da rentabilidade que até a renda fixa está pagando hoje, então você pode trabalhar aí com 11% ao ano, em 20 anos investindo esse valor aí a 11% ao ano, né? Você teria exatamente aí, em média, R$ 204.151,81. Então, em 20 anos investindo R$250, você teria isso. Lembrando, a pior fase é essa de chegar nos R$100 mil. Lembrando que ele investiu só R$60.250, né? Depois desses 20 anos. Então, esse aporte é baixo. E se a gente considerar 30 anos, por exemplo, né? Aumentou 10 anos só, metade do tempo, isso já vai para 632 mil. Então, o dinheiro não só duplica, ele aumenta muito. E em 35 anos, que é um prazo maior, né? Lembrando, nada na bolsa do dia para a noite, em 35 anos, a gente pode imaginar aqui você chegando então no seu primeiro R$1 milhão. E aí tem um monte de gente que vai vir aqui falar de inflação. O que vocês têm que entender é que a inflação ela age também sobre o seu salário, né? E acaba que você vai ganhando mais dinheiro a longo prazo também. Então você teria que reajustar esses aportes à medida que você for ganhando mais dinheiro e não travar o aporte em 250 por todos esses anos. Então você teria que reajustar pelo menos pela inflação esse aporte aqui. Raul, não estou conseguindo ganhar mais que a inflação. Tem alguma coisa errada, porque até o salário mínimo ele é indexado à inflação, né? Ele aumentou 140% a mais que a inflação nos últimos 20 anos. Então, é importante você ter alguma coisa indexada à inflação. Se você não conseguir fazer essa correção, realmente você tem que trabalhar de outra forma, porque lá no futuro pode ter algum problema aí. Qual a porcentagem de cada um dos seus investimentos? Nacional, internacional, fundos imobiliários, renda fixa, variável, reserva de emergência. Reserva de emergência não é um percentual dos seus investimentos. Isso é muito importante entender. Reserva de emergência é aquele dinheiro que consiga te cobrir por 6, 12 meses, 24 meses, o tempo que você quiser, mas não é um percentual. Você não precisa ter uma reserva crescente, né? Você precisa ter ali uma reserva que esteja travada de acordo com o seu custo de vida. Imagine hoje eu, né, ganho muito dinheiro, se eu travar um percentual para a reserva de emergência, eu teria uma reserva absurda, não faria nem sentido. Então, eu tenho ali um dinheiro em conta corrente mesmo, eu já mostrei esse dinheiro já no Instagram, eu tenho uns 300 mil e pouco de reserva de emergência, que é o custo que me cobriria durante um período agradável da minha vida. Meus custos mensais não são baratos, né? Tem muita gente que eu ajudo, minha família, tem muita gente que eu cubro o custo, é um custo de vida alto mesmo, sustento 2 casas, né? Tem problemas, então é um ponto que me
pesa muito, então eu tenho que ter mais dinheiro na reserva de emergência. Quanto a essa divisão também, nacional, internacional, FIIs, renda fixa e variável, isso modifica muito à medida que você tem uma idade. Eu sei que tem um monte de gente que adora cravar isso aqui, né? E falar assim, 20% para isso, 20% para aquilo, 20% para aquilo. Eu acho que essa ideia boa, é melhor que nenhuma diversificação, mas para mim ela não aplica. Por que ela não aplica? Depende do momento que eu estou da minha vida. Se eu estou no momento hoje, né, que eu quero muito mais crescimento, por exemplo, eu estou na fase da vida, ainda estou trabalhando, ainda estou fazendo um monte de coisa. Eu quero muito mais crescimento do patrimônio. Nessa fase agora, por exemplo, eu tenho, né, uma posição em small caps até maior do que eu deveria. Eu tenho uma posição em criptomoedas até maior do que eu deveria, porque aumentou e eu não quero vender, não preciso vender, né? E eu tenho uma posição de fundos imobiliários e renda fixa. Renda fixa eu até tenho muito, mas fundo imobiliário eu tenho uma posição bem menor do que eu gostaria. Então assim, isso vai migrando de acordo com a vida. Quando eu ficar mais velho, provavelmente, eu vou mover tudo para ativos geradores de renda. Vou ter 70% da minha carteira em ativos geradores de renda ou renda fixa. E vou ter a menor parte. Hoje talvez seja o contrário. Eu tenho muito mais investimentos. Eu tenho quase empatado internacional nacional, né? Quase empatado, quase a mesma coisa. E a maior parte das duas áreas ali estão em renda variável. Eu tenho a maior parte da minha renda fixa no Brasil. Raul, por quê? Porque paga mais, a taxa de juros é maior. E eu tenho uma exposição natural ao Brasil, né? Então não tenho tanto medo do Brasil quanto os gringos têm. Então eu consigo ter certo nível de confiança. É claro que estourando teto de gasto, as coisas, isso vai diminuindo minha confiança de ter renda fixa aqui, mas por hora eu ainda estou confortável. Então tem uma posição grande aqui, tem uma posição grande em criptomoeda, que é a minha maior posição. Por que é a maior posição? Porque eu comprei, porque se for burro, né? Eu vi esse dado aleatoriamente, você vai falar, eu vou comprar então porque o Raul tem 50% do patrimônio lá em criptomoeda. Não é isso, é porque eu comprei muito barato. Eu compro criptomoeda lá desde 2013, né? Vocês estão sabendo, eu sou entusiasta disso, já mostrei para vocês alguns e-mails, eu registrei no mercado Bitcoin quando ainda era escrito e-mail por lá de mim, hoje essa empresa vale $1 bilhão. Então é outro momento, e naquela época subiu, e eu não me sinto bem de vender e trocar por real e dólar, né, que são moedas inflacionárias. Então é uma questão muito mais filosófica do que de investimento. Então essa crença então que você tem que travar um volume ali, manter esse volume, eu não penso tanto assim. Eu tenho uma crença de dividir em renda fixa e variável, isso eu divido, para você saber a hora certa de aportar, já expliquei isso aqui eu acho algumas vezes também. Então é basicamente isso que eu faço, mas isso aqui vai movimentando de acordo com o meu interesse, né, em renda ou em alguma coisa. Na carteira do canal, por exemplo, agora eu estou aplicando mais renda, porque estão baratas as empresas de renda, né? Então eu vou tomando aqui decisões muito mais racionais, muito mais pontuais do que para a vida toda. A única divisão que eu considero, né, o legal de você ter é metade renda variável, metade renda fixa, ou algo assim, porque aí quando a renda fixa estiver mais atrativa, você vai manter o seu dinheiro nela ali, e quando a bolsa de valores estiver barata, né, vai estourar essa proporção, você vai comprar a bolsa de valores na baixa, né? Então esse é um ponto, eu já expliquei para vocês aqui, é um método burro que eu chamo, eu já expliquei para vocês aqui, explico na UVP também, quem é aluno meu está sabendo disso aqui já. E aqui, por último, para não falar que eu fugi das perguntas pessoais, né? Vocês perguntaram lá, o Bruno Andrade perguntou por que eu me visto sempre de preto. Eu adoraria ter uma história bonita para te contar, né? Fala assim, para economizar tempo, igual a Luciane falou aqui, porque ele é rico e não quer gastar tempo escolhendo roupa. Mas na verdade é um pouco mais simples que isso, né? Eu acho que o preto fica bonito, ele combina com tudo aqui. Eu uso a meia vermelha, vocês não sabem, o pessoal do Instagram sabe, né? Porque me vem em pé. Então eu uso a meia vermelha todos os dias. A meia vermelha é por marketing e a roupa preta é porque realmente eu acho que fica mais bonito, é mais simples realmente de viver. Eu coloquei um dia, gostei e parei de usar roupa social. Antes eu só usava roupa social, comecei a usar a camisetinha preta e a calça preta. É uma maneira de ser facilmente reconhecível nos vídeos. Você sempre abre aqui, você sabe que sou eu, você vê a thumb, você já sabe que sou eu. Então acho que facilita a vida de vocês, facilita a minha. E fica bonito, né? É bonito, preto é bonito. Usem preto. Então é isso, um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. É uma interação com vocês. Desculpa, eu falo rápido, eu vou responder uma que vocês não perguntaram, né? Por que eu falo tão rápido? Eu tenho TDAH, é por isso que quando eu gosto de um assunto, eu vou desenvolvendo ele e vou falando cada vez mais rápido, tá bom? Então beijão pra vocês, até o próximo vídeo.